Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas, esse nosso programa que acontece todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram, depois a gente coloca lá no canal do YouTube. E na nossa live de hoje, no nosso café de hoje, a gente vai falar sobre vendas, por que vocês não vendem. Gente, eu tava, assim, eu comecei a passar muito mal de calor, e aí eu mudei de lugar, porque eu tava assim, eu comecei a suar frio, então voltei. Alguém escreve pra mim, por favor, nos comentários, para receber o material em PDF, fique até o final da live, por favor. Porque na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que a gente não vende. E um dos principais pontos de por que as pessoas não vendem é porque elas não sabem quem é o cliente delas. Então a gente vai falar resumidamente sobre o mapa da empatia, que é uma forma da gente encontrar o nosso cliente. E depois a gente vai falar sobre script de vendas. Então essas duas coisas a gente vai receber. Show, Mônica, muito obrigada. Gente, vocês não têm noção do calor que eu estava passando lá em cima. Obrigada, Mônica. Então, o que acontece? Então, todo mundo que vai entrando aí, seja muito bem-vindo. Um dos principais pontos, né, de venda é a gente achar que a gente tem que vender pra todo mundo. E aí, vamos usar o exemplo que eu... Obrigada, Fê, também. Um dos exemplos que eu usei antes. Se a gente quiser vender um churrasco pra um vegano, pode ser a melhor carne do mundo, a gente não vai conseguir vender, porque aquela pessoa não tem interesse. Só que muitas vezes a gente quer oferecer o nosso produto pra uma pessoa que não tem interesse, mas ainda assim a gente quer oferecer. Isso é totalmente incoerente, porque a pessoa não vai comprar o nosso produto. A pessoa não vai ter interesse no nosso produto, porque a gente quer vender pra ela. Então a gente tem que entender que a gente vende pra quem quer comprar da gente. Pra quem tem, assim, o nosso produto tem que solucionar dores e desejos de pessoas que busquem por aquilo ali. E aí as coisas vão fazer sentido. Deu. Ai, perdi o negócio. Então, gente, um ponto pra gente entender muito é o seguinte. Tá, mas Cata, como é que eu entendo quem é o meu cliente e tudo mais? Eu quero convidar vocês a fazerem um exercício que chama, o exercício é o mapa da empatia. E como é que funciona esse mapa da empatia? Primeiro que a gente tem que entender qual é o nosso objetivo ao longo com esse cliente. Então, por exemplo, vou pegar no caso do Nui, tá? No Nasce Uma Empreendedora. Qual é o meu objetivo com o cliente do Nasce Uma Empreendedora? Bom, eu quero que a pessoa que entre no Nasce Uma Empreendedora, ela se desenvolva, ela tenha habilidades enquanto empreendedora, ela comece a entender o lado empresária dela, ela aprenda sobre negociação, ela aprenda sobre gestão de processos, ela aprenda sobre experiência, sobre várias coisas que a gente fala dentro do Nasce Uma Empreendedora. E aí, eu vou entendendo quem é o perfil de pessoas que tem isso. Por exemplo, se eu vou oferecer o Nasce Uma Empreendedora para uma pessoa que concursado dentro de sei lá, trabalha dentro de um órgão público, concursada, que tá super feliz lá, que não busca, que adora a rotina de acordar no teu horário, bater ponto, e essa pessoa tá feliz com isso, eu posso oferecer o Nasce Uma Empreendedora a R$1. A pessoa vai dizer, não vejo valor nisso. Agora, quando eu entendo quem é a pessoa, por exemplo, o Nasce Uma Empreendedora ele custa 997, tá? Quando eu entendo pra quem é essa pessoa, deixa eu botar no não perturbe aqui no foco. Quando eu entendo quem é essa pessoa, o que acontece? Olha como fica muito mais fácil a coisa. Eu já ofereci o Nasce por 997, a pessoa falou, nossa, que barato, eu achava que era 2.997. Aí eu falei, não, mas poderia ser. Ou seja, a pessoa ela vê muito mais valor naquela entrega, porque ela precisa daquilo. Então, o primeiro ponto é entender quem é o perfil do teu cliente. Quais são as pessoas... Quando tu cria um produto, ele tem que resolver o problema de alguém. Isso vale pra tudo. Por exemplo, assim, o ovo de Páscoa, ele resolve o problema de quem? Da mãe que tá buscando comprar um ovo pro seu filho na Páscoa. Por exemplo, eu não sei se a Tamara tem filhos, mas se ela tem sobrinhos, sei lá o quê. Quando ela vai lá e escolhe os ovos de Páscoa, tem a Bruna. Aí a Bruna vai lá e escolhe os ovos de Páscoa. Aí a Ju vai lá e escolhe os ovos de Páscoa. Quando vocês vão escolher os ovos de Páscoa de vocês, esses ovos têm algum objetivo, certo? Essa empresa, ela entendeu o que ela precisava fazer, quais eram o perfil de vocês. E ao mesmo tempo, existe a responsabilidade do cliente. Como assim? É o que o cliente precisa fazer. Então, por exemplo, o Nasce Uma Empreendedora, tá? Qual é o objetivo do Nasce Uma Empreendedora? É ensinar vocês todo o meu conhecimento de gestão de negócios, experiência, estratégia, para que vocês consigam aplicar dentro dos negócios de vocês. Maravilha! O que acontece na prática? Eu preciso que vocês tenham algumas
atitudes, vocês têm algumas responsabilidades para que o processo funcione. Não é só comprar o produto. Vocês precisam estudar, aplicar as coisas, blá, 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 todas as coisas vocês precisam fazer, certo? Ou seja, existem a minha entrega e existe a responsabilidade do cliente. Isso é um ponto fundamental, porque a maioria das pessoas não enxerga a responsabilidade do cliente e se frustra. Por exemplo, nutricionista. Quantas pessoas eu já atendi muita nutricionista que fala o seguinte: mas eu não sei se eu sou boa, Beleza, eu já te respondo aqui. Revista Fora... Eu nunca me lembro do teu nome, mulher. Me diz teu nome, porque eu não lembro. Gente, eu sou péssima de nome, sou péssima. Ontem tava numa reunião, eu não lembrava o nome da pessoa, ficava assim, alguém fala o nome dessa pessoa. Mas eu lembro de vocês, eu só não lembro, às vezes, dos nomes. Eu sou ruim com isso. E com datas também eu não sou muito boa. Aí, por exemplo, nutricionista, tá? A pessoa, ela vai lá e aí ela monta um plano alimentar pra uma pessoa, organiza tudo. Aí, o cliente dela... Não, mas não é porque é difícil ler. Pode ser ler? Se eu te chamar de ler, pode ser? Me diz. O problema não é do nutricionista. O problema é assim, a cliente, a paciente foi lá, fez todo um plano alimentar e não seguiu. Aí a pessoa não seguiu o plano alimentar. Vocês entendem que a cliente tem algumas responsabilidades? Essas responsabilidades, elas precisam acontecer para que o processo funcione. E aí, claro, existem algumas maneiras da gente engajar a pessoa, fazer com que ela sinta parte e tal. Tem várias coisas que faz sentido. Lê. Show. Agora, o que acontece? A Lê fez uma pergunta que eu vou ler pra vocês aqui. Quando a gente não entende que o nosso cliente tem responsabilidades, a gente fica colocando na gente toda a responsabilidade e aí ferrou. Por exemplo, essa unha aqui, tá? Essa minha unha aqui é de acrílico, tá? Eu vou lá, faço com a Mari, maravilhosa. A Mari falou o seguinte: Catarina, ela vai lá e fez uma unha incrível. Não. Catarina, tu não pode usar as unhas como ferramenta. Como assim? Abrir coisa, usar não sei o quê. Tu tem que cuidar das tuas unhas. A unha tem que ter isso. Ou seja, ela me deu a minha responsabilidade enquanto cliente. Agora, se eu vou lá e uso a unha, por exemplo, pra, sei lá, limpar um negócio, Aqui é um exemplo péssimo do que tem perto de mim. Por exemplo, isso aqui é uma caixa de OB, tá? Beleza. Que intimidade. Se eu usar minha unha pra fazer isso aqui e abrir, o que vai acontecer? Eu tô usando ela como ferramenta, eu não posso fazer isso. Então eu tenho as minhas responsabilidades. E como saber quem é o nosso cliente? Eu sou uma revista, até tenho meu público, mas a identificação dele é subjetiva, ou seja, não tem como identificar imediatamente. Não, aí tem uma questão de... Assim, existem várias formas, tá? Existe a forma cara, que é contrate uma agência, faça uma pesquisa e invista muito. O que eu não acho que não seja válido, tá? Tem alguns projetos dos meus clientes que investem alguns milhões que eu acho super válido existir uma pesquisa com uma agência, tá? Super acho válido. No nosso caso, quando a gente tá começando, a gente tem poucos recursos, a gente faz alguns formatos de tentativa e erro e aí funciona, tá? E assim, gente, entendam o seguinte, a gente vai falhar. O nosso problema não é, assim, existe uma teoria, né, que é assim, uma pessoa... ser uma pessoa que dá certo é aquela pessoa que, eu não vou cair, eu não sei o que, quando eu... Como é que é a frase? Eu vou levantar. A pessoa... Eu não sei como é que é a teoria, tô péssima hoje de nomes, mas assim, a questão não é quantas vezes tu vai cair, mas sim quantas vezes tu vai levantar, porque tu vai cair. Não é querer cair pouco, mas é ter força pra levantar muito. E isso se dá na gente uma sensação muito... muito boa, assim. A gente tá disposta a mudar, querer se libertar dessa necessidade de acertar o tempo todo, muda muito a nossa cabeça. Então a gente já vai falar sobre isso mais aprofundado. Então, por exemplo, no caso da Lei, que tem uma revista. Beleza, essa revista, exatamente, cai 10, levanta 11, obrigada, Taizinha. Essa revista, o que acontece? A gente vai entender o seguinte: o conteúdo que tu gera pra ela deve ser direcionado a um tipo de pessoas, a um determinado tipo de pessoas. Quem são essas pessoas? E aí eu vou fazer várias perguntas que vão fazer sentido pra vocês, tá? Então, por exemplo, primeiro a gente tem que entender o que essa pessoa vê. Então, por exemplo, no meu caso, tá? Se eu for pegar as pessoas que eu quero que sejam alunas do Nasce uma Empreendedora, o que essa pessoa vê? E aí eu vou pegar dentro das nossas pesquisas, tá? Essa pessoa vê muita gente mostrando no Instagram a vida de muito luxo. Essa pessoa vê pessoas viajando para vários lugares, fazendo várias coisas legais. Essa pessoa vê
um monte de plaquinha da Hotmart nos fundos das telas, né? Essa pessoa ela vê várias coisas, tá? Ela vai vendo diversas coisas. O ponto é... Café gelado. Ela vai enxergando. Aí, por exemplo, aí ela vê na casa dela um monte de roupa acumulando, um monte de live pra ela assistir, um monte de exercício pra ela fazer, um monte de, sei lá, comida pra... E aí ela vai vendo essa infinidade de coisas e ela vai começando a se frustrar. Tá? Eu vou pegar o exemplo do Nasce um Empreendedor. Ao mesmo tempo, ela vê que existe um caminho que muitas pessoas trilharam. Ou seja, ela vê que é possível. Não é algo impossível. Ela começa a ver que é possível. Mas ela ainda não sabe como. O que ela fala? E aí eu tenho vários momentos do meu cliente, tá? Mas principalmente o meu cliente do Nasce um Empreendedor, ele fala o seguinte. Nossa, eu tô muito atarefada. Nossa, eu não sei se vai dar certo. Nossa, eu tô preocupada com o meu final de mês. O que ele fala mais? Ele fala assim, eu não sei se é o meu momento. Ele fala, mas e se não der certo? Então, eu vou identificando várias das coisas que ela fala, além do que ela vê, do que ela fala. Só que ao mesmo tempo eu vejo o que ela faz. Então, o que ela vê, o que ela fala e o que ela faz. O que essa pessoa faz? Essa pessoa, ela muitas vezes, ela tem vontades de fazer coisas. Então, vou pegar, por exemplo, a Dé, agora que entrou, e a Leia. Elas podem ter muita vontade de fazer coisas. Só que, eu não sei se esse é o caso, chega na hora, dá aquela sensação de, meu Deus. E aí, ao invés de fazer uma coisa nova, elas vão lá e fazem aquilo que elas estão acostumadas a fazer. Então, por exemplo, aí eu falei, venham pro Nasce uma Empreendedora, tem um produto que soluciona isso. Aí o que elas fazem? Elas não fazem o que, entre aspas... Oi, amiga, tudo bom, Dani? O que, entre aspas, precisa ser feito? Elas fazem o quê? Elas fazem a mesma atitude, as mesmas atividades rotineiras que elas estão fazendo. Só que o que elas querem, no final das contas? E a gente já vai entrar no querem, tá? Elas têm vontade de ter um negócio delas. Uma passadinha. Um ótimo dia pra ti também, amiga. Aliás, lembrei de ti, depois eu vou te mandar uma foto. Ontem. A pessoa que bate um papo no meio da live. E aí, o que a gente vai entender depois? O que esse cliente, o que essa pessoa escuta? Muitas vezes, as pessoas do Nasce uma Empreendedora que entram, elas escutam de alguma pessoa muito querida que elas não são capazes. Elas escutam de um pai, de uma mãe, de um marido, que questionam assim, será que tu vai dar certo? Será que tu é boa nisso? Mas eu não sei, não investe dinheiro nessa coisa, não faz o que tem que fazer. Não faz isso, sabe? Não foca nisso. A maioria do meu público hoje tem muito esse perfil. Mas por quê? Porque eu fui mapeando, entendendo o que as pessoas faziam, como é que elas se comportavam. Então, hoje eu sei várias das coisas que movem a minha audiência dentro do produto Nasce uma Empreendedora. O Nasce uma Empreendedora, ele veio de um lugar e é um público extremamente difícil. Por quê? É um público que precisa de um acolhimento muito grande. E por que isso é difícil? Porque eu tô lidando com vários pontos dessa pessoa. Eu tenho que mostrar pra ela que ela é capaz. Eu tenho que mostrar pra ela que ela é valiosa. Eu tenho que mostrar pra ela que ela tem capacidade estratégica, técnica e vários outros pontos. Eu vou mostrando pra ela vários desses pontos pra que ela entenda que, peraí, acho que alguma coisa faz sentido aqui. Porque dentro dela, aí eu vou pensar, vou pra parte 7. O que ela pensa, o que ela sente? Ela pensa que, poxa, e se eu fizesse isso, como é que seria a minha vida? Só que ao mesmo tempo, ela se sente incapaz. Ela sente que dentro dela, não sei. Só que existe uma vontade nela de fazer aquilo acontecer. O desejo, né, dela é, por exemplo, sei lá, ir viajar e ter dinheiro para pagar as compras dela. Ou pagar a viagem dela. Além disso, ela deseja, por exemplo, dentro de casa, todo mundo não depender só dela. Ela gostaria de ter uma ajuda dentro da própria casa. Ela gostaria de, sei lá, ela tem filho, de eventualmente poder sair e ter com quem deixar o filho dela. Então, eu vou mapeando grande parte dos comportamentos das pessoas que eu vou me comunicando e eu vou entendendo isso. Só que, gente, isso é um trabalho de formiguinha, não é do dia pra noite que a gente constrói isso. Agora, quando eu começo a entender a pessoa que tá comprando de mim. Oi, meninas. Oi, Mari. Oi, Conceição. Sejam bem-vindas. Quando eu entendo as pessoas que compram de mim,
e eu começo a mostrar pra elas que o meu produto soluciona essa dor, elas vão no mínimo pensar. E uma coisa importante, tá? E café gelado. O processo de venda, ele não acontece do dia pra noite. Ele é um processo. Vou falar pra vocês. Vocês não vão numa festa, beijam uma pessoa e no dia seguinte estão casados com essa pessoa, certo? Certo. A gente precisa de tempo. Os processos, eles precisam acontecer. Então, e a venda é muito esse relacionamento. É assim. Tu tá numa festa, ou sei lá, em algum lugar, e tu olha pra pessoa e fala, ah, legal essa pessoa. Nada acontece. Vida que segue, blá, 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 blá. Até daqui a pouco tu vai lá e fica com outra pessoa e tal, mas assim, que legal. Aí um dia tu começa a conversar com essa pessoa, daí, nossa, que papo bom. E a coisa vai indo, não. Aí, sei lá, depois de 2 meses, não sei o que, tu vai lá e tu beija a pessoa. E a coisa vai num processo de evolução. Até que chega um momento que tu entende que pode fazer sentido se relacionar com essa pessoa. E aí, tu vai desenvolvendo uma relação até que chega uma hora que tu decide, a pessoa, enfim, vocês decidem casar. E aí, esse é o processo que... Então, é um processo que a gente precisa respeitar. E quando a gente não respeita esse processo, a gente tá queimando algumas fases, ou seja, a gente tá construindo uma relação que muitas vezes ela não vai ser uma relação muito estruturada. Por exemplo, aqui, tá? Gente, eu tenho pessoas que entram aqui... Deve ter prova nessa live aqui, que demora 1 ano e meio pra comprar de mim, 2 anos pra comprar. A pessoa fica... eu tenho mentorada que diz assim, nossa, no começo eu achei bem estranho. Depois eu fui pensando, aí não sei o quê. Ó, Jéssica aí. Até que chegou uma hora que eu entendi que fazia sentido. E por que é importante dar tempo ao tempo? Porque às vezes eu não quero que ninguém que não se identifique comigo compre de mim. Por exemplo, gente, eu tô numa fase da minha vida agora, tá? Numa fase muito desafiadora, mas ao mesmo tempo muito boa. Porque eu tô mudando muita coisa na minha vida real oficial, tá? Bom dia. E eu tô muito ausente. Eu tô muito mais ausente no escritório. Eu tô muito mais ausente até com as mentorias, assim, eu não tô deixando de entregar o que eu sempre entreguei, né? Aliás, eu não tô deixando de entregar o meu compromisso com as pessoas jamais, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Só que nesses últimos 15 dias e pros próximos 10 dias, provavelmente, eu tô vivendo uma fase muito intensa na minha vida. Só que eu cheguei pro meu grupo de mentoria e falei, gente, e contei pra elas o que tava acontecendo. Isso. E eu fui muito acolhida. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas sabem como eu funciono. Elas sabem da minha entrega. Então, elas inclusive respeitam os meus processos. Por quê? Porque quando eu tô de boas, a minha entrega é muito maior do que o contratado. Eu me preocupo muito com todos os processos. Eu cuido muito das pessoas. E por que eu faço isso? Porque eu acredito de verdade que essas pessoas, elas são... eu me conecto com pessoas muito além de uma transação financeira. A gente tem uma conexão de valores e tudo mais. Só que essa construção, ela precisa de tempo para existir. Então, hoje, quem compra, principalmente produtos de mentoria e tal, são pessoas que têm valores muito similares aos meus. Sempre. Ai, maravilhosa. Então, são pessoas que eu jogo limpo, eu não preciso ficar dizendo. Por exemplo, domingo, tá? Domingo é um dia que eu não tenho... Eu sempre digo, se eu tiver disponível eu respondo, mas senão eu vou ficar off e tal. Às vezes eu respondo domingo, daqui a pouco eu digo, vou lá pra um churrasco, depois a gente fala. Por quê? Porque eu tenho uma relação muito transparente com as pessoas. Então, isso é um dos princípios da minha empresa. Só que porque o que acontece? Kelo, sai daí. Kelo, mas olha aqui, peraí, só tirar ele. Tu tá parecendo um gato pulando para os lugares. Então, gente, esse é um princípio muito importante. Quando a gente constrói, a gente olha pro mapa da empatia do nosso cliente, a gente começa a entender como é que as coisas acontecem com a gente. E aí, olha só que legal. O que vocês vão receber é como é que a gente constrói a gente chegou até um cliente potencial. A gente foi entendendo as coisas. E aí, às vezes, começa uma conversa. A pessoa chega no nosso Instagram, ou a gente olha pra aquela pessoa e fala, caramba, aquela pessoa precisava do meu produto. Meu Deus, o meu produto ia mudar a vida dela. Isso vai acontecer com vocês, tá, gente? Isso acontece direto. Agora, a gente tem que entender se a pessoa tá pronta. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem um script de vendas, uma estrutura de vendas, onde eu posso mostrar pra pessoa como é que funciona o meu produto, o meu serviço, a minha solução. E eu explico pra ela como é que ela pode ser beneficiada disso. E é isso que vocês vão receber dentro do material em PDF, tá? Quem ficar até o final. Então, por exemplo,
O que acontece? Primeiro, quando a gente vai entendendo, né, a negociar, quando a gente vai aprendendo a negociar, tem alguns pontos que a gente precisa pensar. Primeira coisa que a gente tem que entender é a etapa do conhecimento. Então, nesse momento, eu vou entender quais são as necessidades do meu cliente. Oi, Miriam, seja bem-vinda. A Miriam, por exemplo, começou a vender. Aí ela vai lá buscar, ela vai entender quais são as dores, quais são as motivações, que é o nosso processo do mapa de empatia. E lembrando, a gente vai errar muitas vezes até acertar. Vai lá, amiga, beijo. Então, o que acontece? Nesse momento, eu vou entendendo quais são as dores e os desejos da minha persona. Por exemplo, como é que eu faço aqui, tá? A pessoa chega no meu direct, Cata, adorei a tua live, por exemplo. Nossa, muito boa. Aí eu falo, que legal e tal. Me conta um pouquinho da tua vida. E assim, gente, um ponto importante. Tenham interesse pelas pessoas, tá? Tenham interesse pelas pessoas. Se vocês vão vender uma coisa pra alguém, tenham interesse. Um dia a gente pode falar sobre limites, como é que a gente constrói essa relação e tal. Mas tenham interesse nas pessoas que vocês vão vender. Isso importem, tá? Quem já comprou de mim sabe, eu não vendo por vender. E às vezes tem momentos que eu olho pra você e falo, tá, não é o teu momento, não compra de mim. Porque eu quero sentir segurança pra vender pra aquela pessoa, porque a pessoa tem que entregar a parte dela. Só que pra isso, eu preciso ter a certeza de que aquele produto é pra ela. Então, na primeira fase, né, na primeira etapa de negociação, vocês vão buscar entender quem é essa pessoa, o que ela busca, o que ela faz, como é que as coisas funcionam. O segundo momento é quando eu vou mostrar pra essa pessoa que dentro daquilo que eu faço, o meu produto, mas que coisa, ele pode fazer sentido pra aquela pessoa. Eu vou mostrar pra pessoa que, peraí, gente, vocês não estão entendendo o que esse cachorro tá fazendo, ele tá escalando eu vou mostrar pra essa pessoa que existem vários produtos no mercado, mas que o que eu tô oferecendo pra ela, a minha estratégia, ela pode fazer sentido pra ela. Então, por exemplo, eu chego pra pessoa e digo assim, olha, eu sei que tu tá buscando, eu entendo a pessoa, então vamos lá. Ela tem uma necessidade de ela tem uma necessidade de empreender, mas ela não sabe como. Ela gostaria muito de montar um negócio. Aí eu chego e falo, oi, olha só, eu tô vendo aqui que tu tem uma necessidade de empreender, eu tô vendo que tem um estímulo. Várias vezes eu te vi comentando na live que isso é interessante e tal. Deixa eu te falar, se tu tem vontade de empreender, eu tenho uma solução pra ti. Eu acredito que quando eu comecei a pensar em empreender, eu sempre busquei trabalhar com mulheres que tivessem vontade de levar o seu potencial pro mundo. E aí eu fui buscando e criei uma solução. E eu queria te apresentar a solução, queria saber se faz sentido essa solução pra ti. Eu vou entrando no momento onde eu mostro pra pessoa que o meu produto tem valor e que na sequência eu começo a ofertar pra ela. E aí eu oferto pra ela algo que eu entendo que tem valor pra ela. Faz sentido isso pra vocês? Peraí que eu fiz uma cagada aqui. Eu tirei o negócio. Deixa eu fixar. Vou achar aqui. Fixei agora da Fê. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra essa pessoa, eu vou abordar essa pessoa mostrando pra ela que aquilo que ela tá buscando é uma solução que eu tenho. E que o meu produto vai solucionar a vida dela. Ou seja, eu não sinto que eu tô vendendo nada muito pesado. É uma coisa leve. É uma coisa que a pessoa precisa. É algo necessário pra vida dela. Então eu começo a mostrar pra ela que aquilo faz sentido. E aí tem dentro do script, que inclusive vocês vão receber dentro, né, eu vou falar a senha pra vocês vão receber esse material em PDF lá nos nossos canais. E aí quem não está no canal do Telegram, assim que vocês acabarem a live aqui, fiquem aqui pra pegar a senha. Aí depois vocês vão lá no canal, vocês vão, aliás, na minha bio, e vai ter ali Telegram com o canal das Leoas. Vocês se inscrevam no canal e peguem o material, beleza? Tem a senha hoje, eu vou falar pra vocês. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, dentro dessa etapa, dentro desse processo, vocês vão ter 5 etapas, tá? Dentro de um script de vendas. E aí, a primeira coisa, vocês vão falar assim, oi, o nome da pessoa, oi, Camila, tudo bem? E aí, por exemplo, vamos supor que a gente vai usar aqui um exemplo de social media, tá? Meu Deus, eu jogo muito louco. Gerar conteúdo pra rede social. Meu nome é Catarina, por exemplo, e eu quero, nossa, eu tô vendo teu trabalho aqui no Instagram e tal, nossa, tu faz um monte de coisa legal. Só que ao mesmo tempo eu tô identificando que tem algumas coisas que talvez tu esteja buscando melhorar, por exemplo, gerar algum conteúdo mais
organizado ou alguma coisa nesse sentido. E aí o meu trabalho eu trabalho com a questão de conteúdo, com social media e tal, e eu tô entendendo que talvez eu possa te oferecer algo que faça sentido pra ti. Mas antes disso, eu queria entender quais são os teus objetivos nas redes sociais. Então, tu vai mostrando, e aí vocês vão receber esse material detalhado em etapas, vocês vão entendendo o que a pessoa... o que vocês podem oferecer pra pessoa, mas dando pra ela um lugar ativo de mostrar as necessidades delas pra vocês. Então, eu tô entendendo que dentro do teu processo, da tua comunicação, pode fazer sentido uma abordagem um pouco diferente. O meu trabalho funciona de uma forma um pouco diferente do padrão, porque eu faço isso, isso, isso. Eu vou mostrando os benefícios do meu trabalho. Eu faço isso, isso, isso e tal. E eu quero que tu tenha mais resultado e tal. Os meus clientes tenham mais resultado. E eu tenho algumas estratégias. Eu queria entender se faz sentido eu te oferecer as minhas soluções. Porque, pelo que eu tô vendo, o perfil de trabalho que eu tenho se encaixa muito com as tuas necessidades. Ou seja, vocês entendendo? A gente mapeou quem são essas pessoas. A gente foi buscando entender as dores, desejos e tal. E a partir disso, eu começo a criar uma bagagem de negociação. Ponto importante. Não é na primeira venda de vocês que vai ser tudo perfeito. Vocês vão ficar com medo, vocês vão escrever errado, vocês vão gaguejar. Isso faz parte do processo. O ponto vocês vão entender, dia após dia, como é que vocês funcionam. E aí, o que vocês podem fazer é o seguinte, como é que eu gosto de fazer, tá? Quando eu vou conversando com essa pessoa e eu vejo que essa pessoa tem potencial de ser uma cliente que esteja de acordo com os meus valores, e quando eu vejo que essa pessoa tem um genuíno interesse, porque eu vou conversando com ela, eu falo o seguinte, então vamos fazer o seguinte, se a pessoa diz, faz sentido entender? Faz. Beleza. Aí eu vou dizer, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um papo de 15 a 20 minutos pra eu te explicar como é que funciona o meu trabalho. E aí eu marco um papo de 15 a 20 minutos pra explicar como é que funciona o meu trabalho. É óbvio, deixa eu explicar algumas coisas pra vocês. Isso, normalmente eu faço quando eu vejo que a pessoa tem uma predisposição, não é predisposição, mas o que se encaixaria para ela seria um produto de mentoria, ou uma consultoria, ou um ticket mais alto. Quando eu, por exemplo, nasço uma empreendedora, que é o nosso curso base, a nossa metodologia base, eu encaminho ela para o produto e vou explicando para ela através do direct. Por quê? Porque a gente está falando de um ticket mais baixo. O Nasce, ele custa R$ 9,97. Se eu colocar... Eita, olha, uma sujeirada aqui. Se eu começar a cada aluna passar conversando com essa pessoa, eu começo a tornar esse produto inviável. Por quê? Ele começa a ficar... se eu usar meia hora do meu dia para atender pessoas que tenham possíveis prospects, estrategicamente e em termos de... operacionalmente, eu começo a tornar esse processo inviável. Então, o que acontece? Eu vou entendendo cada produto e cada cliente. Eu poderia passar horas falando de você sobre tipos de produto, mas os produtos e os clientes, o que cada um precisa. E aí, por exemplo, quem eu vejo que tem super formato de consultoria, o que eu faço? Eu vou lá e digo, peraí, vamos bater um papo. Quando eu vejo que a pessoa tá precisando muito do Nasce Empreendedora, eu falo, cara, olha só, tem um produto que tem isso no direct, que tem isso. E só essa aula, só essa aula vai pagar todo o investimento que tu vai fazer e tu vai ficar muito feliz. E aí eu mando, e assim, tu vai ver muito resultado. Eu mando pra pessoa o Nasce Empreendedora. Quando a pessoa tem dificuldade em ferramentas, eu vou lá e mostro o FEM. Então eu tô tentando mostrando as soluções dessa forma pra garantir que a pessoa tenha os resultados que ela precisa. Mas mostrando isso de forma... como é que eu vou te explicar? De uma forma onde ela sinta que a minha oferta é muito valiosa pra ela. Eu não tô... E aí eu não me sinto mal em vender, porque eu sei pra quem eu tô vendendo. E, gente, acreditem, tá? Eu já caí na roubada de vender pra quem não precisava várias vezes. E eu me senti um lixo. Eu me senti péssima. Eu falei assim, nossa, meu produto não tem valor. Só que não é que não tem valor, é que eu tava oferecendo pra um grupo de pessoas erradas. Então, vocês vão receber esse script e vocês vão montar, e lembrando, tá? Um script, ele não é pra ser uma coisa totalmente fechada. Ele é pra ser uma coisa que leve vocês pra comecem a pensar diferente. Vocês vão abrir a consciência de vocês em relação a isso. Mas não significa que vai ser isso, nossa, tem que ser isso detalhado. Então, não, vocês vão só começar a pensar, cara, existe essa solução, existe isso, existe um caminho. Esse é o objetivo. Faz sentido pra vocês? Ou ficou confuso? Me digam aí. Me digam se fez sentido pra vocês, gente. Faz todo sentido. Gente, eu estava assim, ó, assando de calor, agora eu melhorei.
Então, o processo de venda é entender, e assim, deixa eu explicar um negócio pra vocês, tá? Quem aí tá num relacionamento? Me digam aí. Quem tá num relacionamento? Quem tá num relacionamento afetivo e tudo mais, beleza. Se esse não é o teu primeiro relacionamento, provavelmente tu vai entender que essa pessoa, ela é muito diferente de outras pessoas. Cada pessoa que a gente se relaciona é diferente, certo? Por exemplo, o Pedro, meu marido. Ele tem características que eu já tive outros namorados que não tinham. E o que acontece? Eu demorei muito tempo e eu continuo demorando, né? E ele também, pra entender o funcionamento dele. A gente vai buscando um ao outro se entender pra que a gente consiga desenvolver uma relação melhor. Tem vezes que eu tenho atitudes que ele não gosta, tem vezes que ele tem atitudes que eu não gosto. E a gente vai lapidando a nossa relação. O mesmo vai acontecer com um cliente ideal de vocês. Sim, fiz 13 anos de casar. Ai, que linda, Fê, parabéns. 13 anos. Então, esse é um ponto fundamental. E quem tá no relacionamento sabe, é uma construção. Só que ao mesmo tempo, o tempo todo eu vou me dedicar a desenvolver a minha relação. Eu não vou abandonar essa relação. Eu entendo que ela é importante e eu vou buscar sempre melhorar. Venda é a mesma coisa. Eu vou buscar entender esse cliente. E assim, sabe o início de namoro? Onde tá tudo muito bom e tal? Esse às vezes é o início de um processo de vendas, assim. Então, aproveitem cada fase do processo de vendas. Não tenham medo de vender. Entendam que é um processo que vai acontecendo aos poucos e que vocês precisam ter vocês precisam não se cobrar tanto, deixar a coisa fluir um pouco mais, sabe? E entender que cada dia vocês vão se desenvolvendo um pouquinho. Eu vou dizer a senha pra vocês, tá? Pra vocês pegarem o script todo. A senha é uma senha super difícil. A senha é vendas. Vendas, tá? A senha é vendas. Lá no canal do Telegram vocês vão conseguir pegar. E assim, gente, eu não poderia fazer essa live sem dizer o seguinte. Quem não está no Nasce Uma Empreendedora, gente, venham para o Nasce Uma Empreendedora. A gente vai mudar algumas coisas nos próximos meses e quem não estiver no Nasce vai se arrepender profundamente. Eu não tô rogando nada, eu só tô dizendo que isso é verdade. Então, entendam que todo o meu processo aqui de desenvolvimento, ele foi feito ouvindo você falar ajuda muito. Que bom, gente, que bom mesmo. Fê, gente, a Fê é iluminada. Sou muito feliz de ter por perto, Fê, mesmo. Vira e mexe, eu tô com as tuas pedras e tudo mais. Eu sou muito grata por isso. Então, gente, o que vocês têm que entender é que... Aliás, eu tava falando do Nasce Uma Empreendedora. Quem não tá no Nasce, venha pro Nasce, gente. Vocês não vão se arrepender de estar no Nasce. É um produto que foi desenhado pra atender as necessidades de vocês. E aí, assim, às vezes a gente pensa... 997. Cara, quanto a gente gasta dinheiro com outras coisas, né? E às vezes... eu não tenho o seu contato no Telegram. Na verdade, nem tenho Telegram ainda. Então... Lê, faz o seguinte, entra, me manda um direct falando isso, ou se cadastra no Telegram, porque tu precisa, mulher, precisa estar lá, principalmente se tu é empreendedora, tu tem que estar no Telegram. Aliás, quem não sabe de ferramenta, isso é importante, a gente tem o FEM, tá, gente? Olha, eu já fazendo vendas, mas é verdade. O FEM, ele vai ajudar muito vocês nesse sentido. Galera, era isso. Desculpem eu no início da live, eu tava morrendo de calor. Mas obrigada pela presença. A senha é vendas, tá? Quem for pegar o material no Telegram. O NUI é o alicerce que toda empresa precisa ter, é verdade. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Semana que vem nos vemos. E estamos juntas. E obrigada. E bora vender, tá bom? Um beijo.